Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Fico contente de ver aqui algumas caras novas. Bem-vindos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor e em nome da Igreja também. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro do Êxodo, ou de Êxodo. Na semana passada vimos as características acerca do tabernáculo, numa exposição excelente, lida, é certo, mas creio que não haveria melhor forma de o fazer, pelo irmão Rui Oliveira, que nos fez uma exposição acerca dos elementos do tabernáculo, os móveis do tabernáculo. Hoje vamos passar para uma secção diferente, onde vamos ler acerca do sacerdócio, ou mais concretamente, das vestes do sumo sacerdote. Se semana passada aprendemos acerca do tabernáculo, hoje e na próxima quinta, se Deus quiser, iremos aprender acerca daqueles que ministram no tabernáculo. E hoje vamos olhar mais até sobre as vestes. E a roupa diz muito acerca de uma pessoa. Não diz tudo acerca de uma pessoa, mas através da roupa conseguimos perceber se uma pessoa é de classe alta, ou média ou baixa. Hoje em dia já não é bem assim, porque as coisas são diferentes, mas há uns anos atrás era claramente notório aqueles que vinham de uma classe operária e daqueles que vinham de uma classe alta. Porque fazia-se uma distinção clara até na roupa que vestiam. Percebemos que através da roupa, percebemos o que é que uma pessoa entende acerca do seu próprio corpo, da maneira como o expõe ou de uma maneira como o cobre, como o protege. Então percebemos qual é o entendimento da pessoa acerca da honra do seu próprio corpo. Hoje em dia essas coisas mudaram, muitas delas, mas o uso da roupa ainda nos diz muito, ou diz alguma coisa, pelo menos, acerca de uma pessoa. Na Bíblia, o uso da roupa servia muitas vezes para expressar exteriormente o que uma pessoa é na sua essência, ou aquilo que deveria ser na sua essência. Por exemplo, nós olhamos para o livro do Apocalipse e vemos os santos com vestiduras brancas. O texto não está preocupado com a cor do tecido propriamente. Não é dizer, olha, eles são todos vestidos de branco. Não é só isso que quer dizer. Mas quando se refere à roupa branca, está-se a referir a uma condição interna de santidade e pureza, que é exteriorizada pela roupa branca. Então, quando vemos nas Escrituras este tipo de expressões ou este foco na roupa, percebemos que está a falar de algo exterior, mas que tem um significado ou representa aquilo que a pessoa deveria ser na sua essência. E no nosso texto, nós temos então a descrição das roupas do sumo sacerdote e dos sacerdotes, mas mais concretamente do sumo sacerdote. Eu não sei quem leu a passagem em casa. Deveriam ter lido, porque realmente ela é extensa, são 43 versículos, e a gente muitas vezes perde-se nas argolas, já não sabe nem cá meter as argolas no meio do tecido e em que parte do pano, e é uma descrição muito longa da vestimenta e muito detalhada de como fazer as coisas. Para nos facilitar a compreensão do texto, eu pensei que seria mais útil, ou é um auxílio à leitura, ter algo visual. Para nós, conforme vamos lendo, vamos olhando para aquilo que está a acontecer. Então eu encontrei um vídeo no YouTube que tem mais ou menos a narrativa deste capítulo, das vestes, mas está em espanhol. Então, hoje à tarde estive a fazer a edição dos versículos e é a minha excelentíssima voz que vocês vão ouvir. Então, vamos ler a passagem vendo também as coisas
eu editei um vídeo então que nós vamos ver. Depois de fazermos esta leitura visionada, nós então iremos passar à exposição do texto. Então eu pedi ao Filipe que pudesse pôr, talvez até apagar, não sei se apagar as luzes daqui da frente, que facilitaria. E depois de ouvirmos a leitura, que ainda são 7 minutos, vamos então à exposição do texto, mas vamos lendo, que aparecem as legendas, e os irmãos vão vendo os elementos que o texto fala. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ónix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra do lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro, e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo do seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem será de berilo, ónix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e os porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também as 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul,
para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, será debruada essa abertura, como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão para quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás à maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas das suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Serás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-lo-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faz-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Irmãos, creio que ficou mais claro até para a nossa mente quando lemos estes textos. Se nós lêssemos só as argolas e a sobrepeliz e a túnica, poderíamos ficar um pouco confusos, e eu creio que pelo menos a mim ajudou-me e ajudou certamente os irmãos a terem uma ideia fotográfica daquilo que seria a vestimenta do sumo sacerdote. Então, uma vez que já lemos o texto, eu quero mostrar algumas características do sumo sacerdote e de como elas apontam para um sacerdote ou para um sumo sacerdote maior e melhor. Como os irmãos devem saber, o sumo sacerdote é aquele que estava responsável por entrar no lugar santo, ou no lugar santíssimo, aliás, no Santo dos Santos, uma vez ao ano, no dia da expiação. Só o sumo sacerdote, com estas vestimentas, com esta roupa, poderia entrar no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde estava a tampa com os querubins, e onde o sacerdote então aspergia sangue no dia da expiação para fazer expiação pelos pecados dos seus e do povo. Um comentador, um estudioso do Antigo Testamento, Alec Mottier, ele diz assim: as vestiduras não expressavam o que Arão era nele mesmo, mas o que ele representava, o que ele tinha que ser. Ou seja, aquelas vestimentas vão muito além do próprio Arão. Vão muito além e querem dizer muito mais do que o homem que as está a vestir. Embora a realidade fosse tragicamente diferente a de Arão,
uma natureza pecaminosa. As vestiduras de Arão vão além do próprio homem que as veste, apontam para realidades futuras, no nosso caso são passadas, que haveriam de achar verdadeiro cumprimento no antítipo. Ou seja, a vestidura, a figura do sumo sacerdote é o tipo, é o que representa, e a sua concretização, o antítipo, vai ser Cristo. E não é por acaso que as roupas estão antes da consagração dos próprios homens. No capítulo 29 é que nós vamos ver a consagração e a preparação dos homens. Mas agora era a roupa que apontava para algo maior do que o próprio Arão. Então, o que é que nós aprendemos acerca do sumo sacerdote, acerca destes elementos que estão no texto, na vestimenta do sumo sacerdote? Primeira coisa que nós devemos entender é que o sumo sacerdote é aquele que vai à presença de Deus. Versículos 1 a 4 falam-nos exatamente da separação de Arão e dos seus filhos para que eles ministrem no tabernáculo e para que o sumo sacerdote vá à presença de Deus. Cabia aos sacerdotes ministrar as coisas do tabernáculo, os pães da proposição, o candelabro, o incensário. Porém, só o sumo sacerdote, em exclusivo, é que entraria no lugar santíssimo para estar diante de Deus, representando o povo de Deus. Este sumo sacerdote, então, como eu já disse, entrava uma vez ao ano em representação do povo, no dia da expiação. E esta era a função básica do sumo sacerdote, ir à presença de Deus em representação do seu povo. O povo de Israel como um todo não poderia entrar na presença de Deus. Não poderia, estava proibido de entrar no lugar santíssimo. Quem lá entrasse, morreria. Só um homem poderia lá entrar e ele iria a representar todo o povo. Mas nós sabemos que isto era uma sombra do que haveria de vir. Porquê? Porque é em Cristo que nós encontramos o verdadeiro sumo sacerdote que vai à presença de Deus, não uma vez por ano, como ia os sacerdotes, os sumos sacerdotes de Arão, mas uma vez para sempre. Hebreus, não precisam de abrir, Hebreus 7, 23 e 25 diz: ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte continuar. Havia um sumo sacerdote, ele morria, tinha que vir outro sumo sacerdote, e assim continuamente. Este, ou seja, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote que, entrando uma vez no Santo dos Santos, entrando uma vez no lugar santíssimo, nunca mais de lá sai. Entra para ficar lá. Por isso, diz Hebreus, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Enquanto que o sumo sacerdote de Arão, da linhagem de Arão, entrava e saía, fazia intercessão uma vez ao ano, o nosso grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, entrou uma vez para fazer contínua intercessão pelo seu povo, que somos nós. E o que é que esta verdade nos diz a nós hoje? Saber que o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está na presença de Deus continuamente, é de grande conforto para nós. Hebreus 6, 18 a 20, diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Os hebreus estavam a sofrer perseguição, estavam a ser testados na sua fé, e o autor diz: corram para o refúgio, vão para o refúgio. E qual é esse refúgio? A esperança que nos está proposta. Qual é essa esperança? Descanso eterno, alegria celestial, vida eterna, paz com Deus. É essa a nossa esperança. E esta esperança, segundo o autor de Hebreus, ele diz, é a firme, é a âncora da nossa alma. Segura e firme.
Irmãos, a âncora é algo que é utilizado nas embarcações para se fixar ao fundo, não é? Para que o navio oscile um pouco, mas não vá muito. Anda lá nas imediações da âncora. A âncora da nossa alma, aquilo que permite que nós não vacilemos na fé, aquilo que permite que nós não naufraguemos na fé. A nossa âncora não está ancorada no fundo do mar. A nossa âncora, que é esta esperança eterna nas promessas de Deus, ela vai até ao céu, vai até ao trono de Deus, entra no lugar santíssimo e lá encontra Jesus Cristo, o nosso precursor, que entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre. Irmãos, o sacerdócio de Cristo é de grande valor e de grande consolo para a alma do cristão. Temos uma esperança nas promessas de Deus. E esta esperança é a âncora da nossa alma, é aquilo que permite nós não naufragarmos, que não andemos à deriva nas tribulações desta vida. Esta esperança que é a nossa âncora não está então no fundo do mar, mas está no céu. Vai além do véu, chega ao Santo dos Santos e chega à verdadeira presença de Deus onde está Jesus. Irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos com o sumo sacerdote é que é ele que vai à presença de Deus, mas ele ia sozinho. Agora, nós temos um sumo sacerdote que é o nosso precursor. Sabem o que é um precursor? É aquele que vai abrir caminho para outros passarem. Certamente o Valentim terá algumas histórias desse género lá em África, não é? Alguém ou algum grupo teria que ir à frente, abrir caminho. Eram os precursores para quê? Para que depois os batalhões então passassem, mas alguém foi à frente. Jesus Cristo é o nosso precursor. Foi aquele que nos abriu o caminho, o acesso à presença do Pai. Para não estar somente Ele lá, mas nós estarmos com Ele para todo o sempre. Por isso, irmãos, nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, como diz Hebreus 10, 19. Agora já não é mais um homem que entra sozinho na presença de Deus, uma vez ao ano. Agora é um homem, Jesus Cristo, que entrou, rasgou o véu e nós podemos, mediante esse Jesus, entrar também na presença de Deus. Isto é de grande consolo para a nossa alma. Saber que temos livre acesso à presença do Pai por intermédio de Jesus Cristo. Já não é só Ele, já não é só um homem, mas nós também podemos entrar. A segunda coisa que nós aprendemos acerca do sacerdote é que ele leva sobre os seus ombros o povo de Deus. Versos 9 e 12. Na leitura que ouvimos e lemos, vimos que o sumo sacerdote entrava na estola sacerdotal. Depois havia umas ombreiras que tinham 2 pedras de ónix e em cada pedra estava 6 nomes, ou seja, os 12 nomes das tribos de Israel. O sacerdote levava sobre os seus ombros todo o povo. Esta é a ideia básica que está aqui a ser passada. É sobre, quando a gente diz, e isto é uma expressão corriqueira, quando a gente diz a tal pessoa, alguma coisa pesa sobre os seus ombros, nós estamos a dizer que a responsabilidade pesa sobre nós. E quando aqui diz que os 12 nomes das tribos de Israel estavam nos ombros do sumo sacerdote, significa que ele carregava nele mesmo a responsabilidade de todo o povo. Irmãos, uma vez mais, esta é uma figura, é uma sombra que nos fala acerca do sumo sacerdote Jesus Cristo, que levaria também o seu povo sobre os seus ombros, mas de uma forma bem mais pesada. O sumo sacerdote levava 2 pedras. E que peso levou o nosso Senhor Jesus Cristo sobre os seus ombros, representando o seu povo? Isaías diz qual foi esse peso. Diz assim em Isaías 53:
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, se o sumo sacerdote levava 2 pedras, representando o povo, a responsabilidade do povo, o nosso grande sumo sacerdote levou uma cruz aos seus ombros. A nossa cruz. A nossa cruz, a nossa morte, a nossa condenação pesou sobre ele mesmo, para que nós pudéssemos ser salvos. Terceiro lugar, terceira coisa que aprendemos acerca deste sumo sacerdote é que ele leva no seu peito o povo de Deus. Ao mesmo tempo que leva sobre os seus ombros, leva também no seu peito o povo de Deus. Cada pedra, e os irmãos viram na estola sacerdotal, cada pedra tinha um nome de uma tribo de Israel. E cada pedra representava essa tribo. Então, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, entrava no lugar santíssimo, ele ia com toda a nação no seu peito, com toda a nação no seu coração. Ele não estava ali por ele mesmo. Aquele sumo sacerdote não estava ali só por ele. Aquele sumo sacerdote estava ali representando toda a nação. Um comentador diz: o sumo sacerdote era responsável por garantir que o povo entrava na presença do Senhor através dos seus nomes inscritos nas pedras. Era essa a responsabilidade, era esse o peso. Garantir que todo o povo, representado ali por aquelas pedras, estava diante da presença do Senhor. No entanto, Hebreus fala-nos acerca de Jesus e em 9:24 diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E nós agora podemos entrar porque repousamos nele e descansamos nesse intercessor. Hebreus 10:21 diz: e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, já não são pedras que representam o povo de Deus. Agora o povo mesmo entra, porque o sacerdote agora é outro, bem mais poderoso, bem melhor, bem superior. Atrás de Jesus, eu imagino a cena, Jesus a entrar e atrás de Jesus está um povo inteiro, redimido, purificado, de alma lavada, salvos pela graça, preparados também para entrar com Jesus no santuário divino e estar na presença do Senhor para todo sempre. Que maravilha, irmãos! Que imagem gloriosa nós pensarmos que um dia aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador, lavados pelo seu sangue, um dia, assim como Jesus entrou, entraremos nós por este caminho que Ele trilhou para estarmos para sempre com o Senhor, para contemplarmos a sua face, para gozarmos das suas delícias, para usufruirmos de alegria eterna. Irmãos, que imagem belíssima. Jesus Cristo está lá à frente, o nosso sumo sacerdote, que entra e não leva pedras, leva um povo inteiro para estar na presença de Deus. Irmãos, ninguém tinha autoridade nem poder para tirar do peito de Arão aquelas pedras. Ninguém. Nenhum nome de uma das tribos poderia ser tirado do peito de Arão. Fora Deus que os mandara colocar ali. Eles estavam gravados pela ordem divina. Eles estavam no peito de Arão por ordem divina e ninguém os poderia tirar. Muito mais, ninguém poderá tirar o nosso nome do peito do nosso Redentor e Salvador. Estamos seguros porque o nosso nome não está gravado em pedra, está gravado no coração do nosso Salvador. Ninguém pode riscar o nosso nome porque ele foi gravado de uma vez para sempre.
Irmãos, quão animador é para os filhos de Deus, que são provados, tentados, fustigados, maltratados, humilhados, pensar que Deus os vê, olha para nós sobre o coração de Jesus. Quão animador é pensar que os nomes dos remidos estão gravados pela mão do amor imutável de Deus. Assim como nenhuma tribo sairia daquela estola, nenhuma tribo poderia ser riscada, poderia ser apagada, poderia ser tirada, muito mais. Agora, aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo não podem de modo algum ser riscados. Foi Deus que os colocou lá. Foi Deus que os estabeleceu lá. E Deus olha agora para eles, quando olha para Cristo, quando contempla Cristo, aí estamos nós representados pelo nosso Senhor. Um outro ponto é que este sumo sacerdote, ele serve em santidade. Os irmãos viram, havia uma lâmina, o sacerdote deveria entrar, o sumo sacerdote deveria entrar com uma lâmina na sua mitra. Essa lâmina dizia o quê? Santidade ao Senhor. Arão e todos os sumos sacerdotes, após ele, entravam no Santo dos Santos, apontando e representando um ideal de santidade que jamais ele e os seus sucessores poderiam alcançar. Deus lembra ao seu povo que na sua presença é exigida santidade. E este é um problema para nós, irmãos. Como é que nós podemos chegar à presença de Deus se nós não somos santos? Deus exige que aquele que entra na sua presença entre em santidade plena, absoluta. Deus não tolera qualquer pecado, qualquer tipo de pecado. Este é um problema para nós. Nós às vezes pensamos, ou podemos pensar, que Deus nos aceita como nós somos. Ele recebe-nos como nós somos. Mas não tolera que permaneçamos assim. Ninguém entra na presença de Deus com o seu próprio pecado. Será fulminado imediatamente. Ninguém pode estar na presença do Senhor em seu estado natural. E Deus lembra, através do sumo sacerdote e daquela lâmina que dizia santidade ao Senhor, que entrar na sua presença exige-se santidade absoluta. Irmãos, nós sabemos que Arão não entrou no tabernáculo por sua santidade. Não foi de todo. E nós veremos isso mais à frente. E nós também não entramos no tabernáculo divino por nossa santidade. Tanto Arão como nós entramos pela santidade de quem? De Cristo Jesus. Ele sim, perfeito em santidade, que cumpre todas as exigências, que cumpre toda a lei, que satisfaz o justo Deus, que alegra ao Pai em sua plena obediência, aquele que é o Santo Filho de Deus. Ele sim, chega-se diante do Pai com ousadia. E é através do sacrifício de Cristo, da sua suficiência, das suas glórias, que serviram em retrospectiva para Arão e serve para nós hoje e servirá para ambos para toda a eternidade. Arão nunca entrou no santuário, no lugar santíssimo, pela sua santidade, mas ele entrou pela santidade de aquele que haveria de vir. Ele entrou pela santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje entramos na presença de Deus pela santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as deficiências, imperfeições e erros do povo foram colocados sob a asa da perfeita santidade representada por Arão. Quando nossos irmãos e irmãs mais antigos trouxeram os seus pecados e as suas ofertas, eles o fizeram de acordo com a perfeita vontade de Deus, mas a sua pecaminosidade contaminou cada sacrifício que eles ofereciam. As pessoas ofereciam sacrifícios, é certo, mas até o próprio sacrifício estava contaminado porque nós somos pecadores. No entanto,
Da mesma forma que Arão foi aceite sob a santidade da gravura que ele estava usando. Ele era aceite no Santo dos Santos porque tinha aquela gravura. As pessoas foram aceitas porque os seus nomes faziam parte das suas roupas. Em outras palavras, tanto a verdadeira realidade de Arão como todas as imperfeições do povo foram colocadas sob a mesma capa maravilhosa e foram aceitos no amado, como também nós. Arão entrou, o povo foi aceite, não pela sua santidade, mas aquela lâmina falava de alguém mais santo que viria. E é ao abrigo desse mais santo que nós entramos na presença de Deus. Irmãos, nós em Arão tínhamos o ideal de santidade. Tínhamos o ideal, né? Aquelas vestes representavam o ideal de santidade. Mas não era a realidade da santidade. Arão não era a realidade daquilo que é santo. Ele representava isso, mas não era. Mas em Jesus, o ideal de santidade e a realidade da santidade coincidem. Ele entrou na presença de Deus sendo Ele mesmo, em sua perfeição e indiscutível direito de aparecer em nosso nome. Irmãos, Jesus Cristo é o homem que entra sem pedir misericórdia na presença de Deus. Jesus Cristo é aquele que não necessita de graça, é o homem que não precisa de graça para entrar na presença de Deus. É aquele que chega e se apresenta com ousadia, com intrepidez e com indiscutível dignidade na presença de Deus. E é o abrigo desse que nós entramos também. E um outro ponto é que nós aprendemos acerca do sacerdote é que ele está vivo no santuário. Os irmãos leram acerca daqueles sininhos, né? Daquelas campainhas que estavam no seu vestido, para quando ele andasse, o povo conseguisse perceber a movimentação do sumo sacerdote, e se as campainhas parassem muito tempo, era mau sinal, era sinal que tinha sido fulminado lá dentro, que tinha morrido lá dentro. Então as campainhas eram sinal de vida, eram prova de vida do sacerdote. Muito mais o nosso grande sumo sacerdote também nos dá testemunho de vida pelo poder do Espírito Santo. Nós não ouvimos as campainhas de Jesus, mas vemos a sua obra. E como é que nós sabemos que Jesus entrou na presença de Deus e ali permanece? Nós não o vemos? Não o ouvimos? Como é que nós hoje temos a certeza de que aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus continua na presença de Deus? Que garantia que nós temos disso? Irmãos, eu posso dar um exemplo. E para mim é um exemplo cabal. A Igreja continua de pé. A Igreja ainda não foi destruída. Significa que se ainda há povo de Deus, ainda há um sumo sacerdote no céu que intercede por nós. Imaginem ao longo destes 2000 anos, quantas vezes a Igreja sofreu tentativas de destruição. Quantas? Ainda hoje, no século XXI, quantas vezes as nações procuram silenciar, destruir o povo de Deus? E a Igreja continua a crescer, continua a espalhar-se, continua a viver. Porquê? Porque há um sumo sacerdote que está vivo e que intercede por nós todos os dias, continuamente, em nosso favor. Este é um dos grandes sinais de que temos um sumo sacerdote. O seu povo continua a existir. E por último, este sumo sacerdote, ele dá a conhecer a vontade do Senhor ao seu povo. Verso 30, fala de duas pedras, Tumim, ou Urim e Tumim. E estas duas pedras, nós não sabemos como é que eram usadas propriamente. Não há nada no Antigo Testamento que diga como é que era o processo de uso destas duas pedras.
mas por algumas passagens é-nos indicado que estas duas pedras serviam para mostrar a revelação de Deus, num sistema de sim ou não. Uma pedra era sim, outra pedra era não, e muitas vezes o sacerdote, em questões até do dia a dia, qual era a vontade do Senhor para alguma coisa? Urim e Tumim. E aquela que o sacerdote tirasse era a resposta do Senhor para a sua vida, para aquele problema. Irmãos, o sacerdote era aquele que revelava a vontade de Deus ao seu povo. Assim também o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, concede-nos saber o juízo de Deus, saber a vontade de Deus, até para as decisões mais corriqueiras do dia a dia. E através do Urim e Tumim? Não. Através do seu Santo Espírito que Ele nos dá. Através do Santo Espírito que nos outorgou. Não temos necessidade já de sonhos ou visões. Se andarmos em Espírito, desfrutaremos com toda a certeza de que temos o discernimento do nosso verdadeiro Urim e Tumim, que é o Espírito Santo que nos foi outorgado. Esta passagem, capítulo 28, fala-nos do sumo sacerdote Arão, dos seus sucessores, mas fala-nos de coisas que vão muito além daqueles homens. Elas apontam para uma realidade. São sombras que transmitem verdades solenes sobre a realidade do grande, perfeito, único sumo sacerdote, que nos representa verdadeiramente diante de Deus, no santuário de Deus, que intercede por nós e que leva os nossos nomes à presença de Deus e nos garante que não só Ele entrou, mas que, porque Ele entrou, nós entraremos também para estarmos para sempre com Deus. Esta é a nossa grande vitória, irmãos. Nós não temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípio nem fim de dias, servo do Altíssimo. Temos um sumo sacerdote que não entra nas coisas que são sombras, construídas por mãos humanas, mas que entrou no verdadeiro tabernáculo, na verdadeira presença de Deus. Não temos um sumo sacerdote que entra sozinho, mas que nos leva também para lá. Não temos um sumo sacerdote que leva os seus nomes em pedras, mas temos um sumo sacerdote que levou os nossos nomes naquela cruz e no seu coração. Louvado seja Deus, porque nos concedeu este representante, o seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, quando a nossa vida muitas vezes não vai correr bem, muitas vezes, né? Todos nós já experimentámos alguns momentos mais amargos na nossa vida, alguns dissabores, algumas tribulações, de várias ordens. Lembremos sempre que nós temos um sumo sacerdote que, além de ser divino, é humano. E como homem que foi e que é, ele também sofreu como nós sofremos. Ele também padeceu como nós padecemos. Ele também sofreu a morte como nós sofremos a morte. Ele também sentiu a perda da morte. Ele também chorou por alguém que morreu. Ele também se compadeceu daqueles que estavam doentes. Ele sofreu as nossas tristezas. Ele chorou lágrimas como nós choramos lágrimas. Ele passou fome e sede como nós podemos passar fome e sede. Ele cansou-se como nós nos cansamos. Ele foi desafiado a deixar o caminho de Deus como nós somos desafiados a deixar o caminho de Deus. Mas em tudo isso ele venceu e ultrapassou sem pecado. Por isso ele é um perfeito sumo sacerdote, capaz de se sensibilizar connosco, de se compadecer por nós e de interceder por nós. Quando pensarmos que estamos sozinhos, lembremos-nos, Cristo já trilhou este caminho. Cristo já sentiu esta dor e Ele está capacitado para me aliviar, para interceder por mim, para me ajudar, porque este é o meu grande sumo sacerdote que me representa diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe com esta verdade.